paz de Jesus, amor de Maria. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia 7 de 12. Estamos no 9º dia. O tema: julgamento do escravo do mundo e do escravo de amor a Maria. Primeiro ponto: exame rigoroso da nossa vida. Grande é a emoção dos réus que são arrastados à barra dos tribunais humanos. Ali se vai decidir da sua felicidade e honra. Contudo, eles podem nutrir a esperança de que talvez os juízes ignorem toda a sua culpabilidade. Não assim, ante o julgamento de Deus, naquele momento, já eterno, em que nos fixamos no que tivemos escolhidos durante a existência terrena, Deus nada ignora. Palavras, ações, pensamentos, motivos inconfessados do nosso procedimento, as profundezas do nosso ser. Tudo veremos num instante, na luz reveladora de Deus. Todos os nossos pecados, todas as omissões dos nossos deveres, todas as consequências previstas por nós, de desorientação, de escândalo, de descrença, de desamor para com o nosso próximo. As graças recebidas e desprezadas, as luzes misericordiosas escurecidas pelo fumo das paixões, os exemplos e estímulos dos bons, tornados ridículos. Toda vida como uma imensa ruína cheia de devastações. O escravo do mundo temia os juízos dos homens. Que dirão? Agora treme ante o terrível juízo de Deus. Mas o escravo de amor de Maria desprezou o juízo fato dos mundanos. E agora é misericórdia para ele o exame minucioso de todas as suas pequeninas vitórias, virtudes ocultas, renúncias cotidianas, a que Nossa Senhora deu fielmente tão dourado valor. Segundo ponto: a sentença definitiva de nossa eternidade. A morte fixou nosso estado interior. Onde cai a árvore, aí ela fica. Eu mesmo verei, iluminado pelo fulgor deslumbrante da verdade divina, a sorte que mereci e de que vou tomar posse. O escravo do mundo verá com espantosa claridade a loucura em que empreendeu abraçar os bens perecedouros, mas verificará também, com desengano e tristeza irremediável, a insensatez com que ridicularizava os servos de Jesus e os devotos de Maria. Loucos que fomos, dirão. Julgávamos insane a vida deles e sem honra a sua morte. Eis que agora são numerados entre os filhos de Deus e sua sorte será a felicidade dos santos. Ai de nós, insensatos! Essa palavra São Luís tirou do livro de Sabedoria, do capítulo 5, versículo 4.
O escravo de amor a Maria contemplará com avissareira alegria a sua boa escolha, agora definitiva. Como lhe será doce a lembrança dos atos do amor de Deus, dedicação, o serviço aos irmãos, a resolução de servir a Maria, atos que punha todo o seu ser. Tudo quanto decisivo e definido podia haver em sua vontade amparada pela graça. A sentença irrecorrível do juiz que se não corrompe vai fixar para a eternidade a eleição, a vida, até o último ato de abandono confiante nos braços de Nossa Senhora. Muito bem, sobre a sentença daquele que busca o mundo e aquele que busca a fidelidade a Deus e a Maria. Terceiro ponto, Maria, nossa advogada no juízo. Os servos do mundo são acompanhados no tribunal de Deus por todas as suas más ações, pecados itinentes, paixões soltas e obedecidas, ódio aos irmãos e opressão de seus direitos. Pelo demônio, sobretudo, a acusar em grandes clamores, exigindo a posse que lhe pertence. Mas o escravo de Maria é apresentado ao divino juiz pela Mãe das Misericórdias, ornado de seus pequeninos méritos, virtudes que Maria embelezou com suas mãos imaculadas, vestido de méritos e virtudes da própria Mãe de Jesus, reclamado por ela como sua pertença eterna. As mesmas pequeninas faltas e resquícios de suas culpas choradas, Maria as fará ainda menores, para abreviar quanto nela estiver. A esses seus filhos, o purgatório. Purgatório mais feliz, mais curto, mais consolado do que os demais, porque serão os prediletos da Rainha dos Céus, cujas dores e expiação e tempo de afastamento da glória ela se empenha por abreviar. Eis o motivo de confiança. Com a dor, quero dar-me à Virgem Maria. O Evangelho do dia de hoje, Mateus 25, de 31 a 46. Mateus 25, de 31 a 46. O tema, o juízo final. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e todos os povos se concentrarão diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era hóspede e me recebestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhes responderão os justos: Senhor, quando é que nós te vimos faminto? Te demos de comer, ou com sede, e lhe demos de beber? Quando te vimos
hóspede e te recolhemos? Nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? Respondeu o rei: na verdade eu vos digo, toda vez que isto fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o demônio e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, sequioso, ou hóspede, nu, enfermo, no cárcere, e deixamos de te assistir? Então o Senhor lhes responderá: na verdade eu vos digo, toda vez que deixastes de fazer ao menor destes, a mim deixastes de fazer. E estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, você que ouviu a meditação que eu fiz logo no começo, percebe a ligação aí desse evangelho com aquela meditação que eu trouxe dos 2 filhos, que a necessidade da prontidão e de se fazer a vontade do Senhor. Não basta falar, é preciso fazer. Da imitação de Cristo, livro 1, capítulo 24, número 1, 4, 5 e o 6. Repito, você que está acompanhando com o livro Imitação de Cristo. A Anice que me disse que acompanha no livro. Vamos lá. Livro 1, capítulo 24, 1, 4, 5 e o 6. O tema: sábia preparação do juízo final. Em todas as coisas, olha o fim, e de sorte estarás diante daquele retíssimo juiz, para quem nada há oculto, que não abranda com dádivas, que não se abranda, né? Não admite desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó pobre pecador, que responderás a Deus, que sabe todas as tuas maldades, tu que às vezes teme o rosto de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser descuidado, nem defendido por ninguém, pois cada um terá bastante que fazer por si? Pois então estarão os justos com grande constância contra os que os angustiaram e perseguiram. Então se levantará para julgar aquele que agora se sujeita humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Então se verá como foi sábio aqui neste mundo aquele que aprendeu a ser tomado por louco ou desprezado por Cristo, por causa de Cristo. Então agradará toda a tribulação sofrida com paciência, e a maldade não abrirá a boca. Então se alegrarão todos os devotos, e se entristecerão todos os irreligiosos, aqueles que não são religiosos.
Então exaltará mais a carne mortificada, a que sempre viveu ao contrário, aquela que sempre viveu em deleites. Então resplandecerá o vestido grosseiro e parecerá vil o precioso. Será aplaudida a pobre choupana, que o suntuoso palácio. Então se aproveitará mais a constante paciência que todo o poder do mundo. Será mais exaltada a simples obediência que toda a sagacidade do século. Se alegrará mais a pura e boa consciência que a douta filosofia. Então se estimará mais o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Se te consolarás mais de haver orado com devoção do que ter comido com regalo. Então te alegrarás mais de ter guardado silêncio do que de ter falado muito. Te aproveitarão mais as obras santas que as palavras floridas. Agradará mais a vida estreita e rigorosa penitência que todas as delícias eternas. Aí a advertência trazida para nós no livro Imitação de Cristo sobre a sábia preparação do juízo final. Uma meditação rapidíssima que eu ia pregar hoje no grupo de oração, né? No fim a gente acabou fazendo um momento forte de oração e o tema que eu tinha colocado para a pregação era justamente esse, de preparar para, no caso, eu ia falar sobre a vinda de Jesus, não é? Mas é isso, estar preparado com todas as ações santas, buscando uma vida em santidade. Da leitura, da meditação do livro de São Luís Grimond de Montfort, da página 53. O tema: a eterna sabedoria se oferece para salvar-nos. A sabedoria eterna deixou-se tocar vivamente da desgraça do infeliz Adão e de todos os seus descendentes. Viu com sumo desagrado quebrado aquele vaso de honra, despedaçado o retrato de Deus, destruída sua obra-prima, arruinada sua imagem na terra. Prestou ouvido de comiseração à voz daqueles gemidos e gritos. Viu com complacência os suores na fronte do homem, as lágrimas de seus olhos, os esforços de seus braços, a dor do seu coração, a aflição de sua alma. Parece-me ver esta amável soberana convocar de novo, por assim dizer, a Santíssima Trindade para restaurar o homem, como o fizera ao criá-lo. Parece-me que neste grande conselho há um certo certame entre a sabedoria eterna e a justiça de Deus. Parece-me ouvir que a sabedoria eterna, defendendo o homem, diz que ele deveras merece castigos eternos, para si e para sua posteridade, da mesma sorte que os anjos rebeldes. Mas cumpre ter piedade daquele, porque pecou mais por fraqueza
e ignorância do que por malícia. Ela considera que de um lado é de grande pena destruir-se tão bem acabada a obra-prima, e que tantos milhões e milhões de homens para sempre se percam pelo pecado de um só. E de outro lado, mostra os lugares do céu, tornados vazios pela rebelião dos anjos prevaricadores, que convém substituir se o homem for salvo. Parece-me ouvir a justiça divina a responder que o homem mereceu a condenação e o castigo, pena que deve ser executada sem demora, assim como foi para Satã e seus asseclas. Que o homem é um ingrato, depois de tantos benefícios recebidos. Que ele obedeceu ao demônio em sua desobediência e orgulho, e, portanto, deve segui-lo também na punição, uma vez que é preciso castigar sempre o pecado. E vendo então a sabedoria eterna, que nada no mundo poderia expiar o pecado do homem, satisfazer a justiça e aplacar a cólera de Deus, anelando todavia salvar o homem que por uma inclinação amava, encontra um meio admirável, coisa espantosa, amor incompreensível que vai até o excesso. Esta admirável princesa oferece-se ela mesma em sacrifício ao Pai, a fim de satisfazer sua justiça, acalmar sua cólera, retirar-nos da escravidão do demônio e das chamas do inferno, merecermos uma eternidade feliz. A oferta é aceita, o decreto é estatuído. A sabedoria eterna, o Filho de Deus, far-se-á homem no tempo oportuno e nas circunstâncias escolhidas para a redenção e salvação dos homens. Muito bem, a meditação de São Luís Grimond de Montfort sobre a sabedoria eterna que se oferece para nos salvar-nos. Ele associa, não é, a figura de Jesus, a pessoa do Cristo, Filho de Deus, como esta sabedoria. Jesus, a sabedoria encarnada. Muito bem, passamos para o terceiro momento e último da nossa noite, que é a oração do Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella. Lembrando que nós estamos nos 12 dias preliminares, orando, pedindo ao Senhor a graça do desapego do nosso orgulho. Precisamos arrancar de nós todo o orgulho. Oremos. Vinde ao Santo Espírito as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a unção espiritual. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este prometido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender. Em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós rebustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como nós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre.
Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos a saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar e estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz. De Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu, dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Amém. Que a Virgem Maria nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, abençoados pela Mãe do Céu, pela Trindade, vamos sempre em frente nessa disposição de fazer a vontade de Deus.